Porque eu penso que realmente a fé, ela não é só questão de um momento na nossa vida, quando nós escolhemos, por exemplo, aquele instante para fazer uma oração, para fazer qualquer prática religiosa, né? Só para isso, né? Na verdade, somos convidados a viver a fé. Isso significa viver ela todos os dias, todos os momentos, né? Através, claro, dos momentos dedicados diretamente à vivência da fé, né? Práticas religiosas, como momentos muito comuns, desde quando vividos conforme a vontade do próprio Deus. Assim, eles se santificam. Esses momentos, e com isso nós estamos santificando também. A gente precisa também. saber qual é a vontade de Deus, né? E aí é bom a gente conhecer a palavra, aquilo que ele nos ensina. Sim, falamos isso isso faz todo sentido, né? Somente através de um relacionamento que isso pode acontecer, né? Isso, nós falamos isso na semana passada, né? Sobre santificação, inclusive para a vida matrimonial, né? Mas também de tantas outras experiências. Nós podemos até falar então, né, Dom Tiago, assim, que nós somos vocacionados, né, para a santidade, né? Isso é um mesmo. chamado de Deus para nós, para a santidade. E ele também nos dá o livre-arbítrio para aceitar esse chamado ou não. Nós falamos muito sobre santidade na semana passada, né? Celebramos o dia de Todos os Santos, né? Mas tem um detalhe que ficou assim... Existem pessoas que, pelo próprio seu livre-arbítrio, elas podem não escolher o caminho da santidade, né? Elas podem não querer caminhar para a santidade. Hoje o mundo, ele, de certa forma, existe tanto relativismo que acho que a maior armadilha é nós não crermos que o diabo existe, que o inferno existe, né? E as pessoas muitas vezes vão levando a sua vida de qualquer forma e outras, assim, se recusam realmente a não seguir o caminho da santidade. A pergunta é, o que será dessas pessoas, né? Aí talvez elas vivessem como se nunca fossem morrer, né? Sim. É uma questão muito, muito complicada, né? Porque primeiro existe essa tradição no qual se pensava assim que Deus condena como se fosse vontade dele para aqueles que não queriam obedecer, será prazer de botar no inferno, né? Que ele vai fazer isso com todas essas pessoas. Nós sabemos muito bem que Deus ama todos nós e que ele fez tudo que precisava fazer e está fazendo, inclusive, para que todos possamos ser salvos. O sinal mais forte é que ele até deu seu próprio filho para que ele possa se tornar o sacrifício da nossa salvação. Então, ele não negou nada. Fez tudo que era a parte dele, que o ser humano não seria capaz sozinho conquistar. Mas tem exatamente este detalhe. Tudo isso está à nossa disposição e cabe a nós dizer, sim, eu quero isso. Mas também nós temos Deus está propondo. Isso, mas nós temos também capacidade de dizer, não quero, não me interessa. E o ser humano, naquele momento, está escolhendo a realidade futuro sem Deus. Porque com Deus é aquilo que ele propõe. Vem para a história eterna comigo. O que te separava de mim, eu já superei. O que você precisava e está precisando para se santificar, para ir na direção desta que eu estou te mostrando, que te leva à comunhão plena comigo para sempre, tudo isso está à sua disposição, né? Mas também, se você dizer, e eu não quero o futuro contigo, Deus também não vai poder obrigar a ninguém. O que o senhor está falando assim, vamos ver se eu estou compreendendo bem, também o ouvinte também. Então Deus não manda ninguém para o inferno. A própria pessoa, pelas suas escolhas em vida, né? Assim como as pessoas que optam pela santidade, né, têm a possibilidade de alcançar o céu, né,
sempre, lógico, pela misericórdia de Deus. Da mesma forma, a pessoa que nesse mundo escolhe viver longe de Deus, ou seja, consequentemente, esse viver longe de Deus nessa nossa vida, que ela vai ter um fim um dia, significa também que para a eternidade ela também vai permanecer com essa vontade de permanecer longe de Deus. Logo, ela que próprio se precipita para o inferno. Sim, sim. Como nós podemos descrever o que é o céu e o que é o inferno, né? Tem, claro, várias definições, mas o que podemos aqui falar dentro desse contexto que abordamos, né? De forma simples. Eternidade pode ser com Deus, e isso nós chamamos céu, ou sem Deus, que nós chamamos de inferno. Sim. Né? Simples assim, né? Alguém pode dizer, não, eu quero viver para sempre com Deus. Ou pode dizer, não, eu não quero viver com Deus, eu quero viver sem Deus. Ele não me interessa. Futuro com ele não me interessa. E desta maneira a pessoa está dizendo para si mesma, para todos, inclusive para Deus, a proposta de viver contigo não é uma coisa que eu quero. Sabemos que isso já começou e como alguém que era muito santo, muito perfeito, muito unido com o próprio Deus, chamado Lúcifer. E tantos outros anjos. Eles viviam na presença de Deus. Eles já experimentavam aquilo que nós um dia vamos poder experimentar. Eles já viviam tudo isso. O conhecimento deles era profundo do próprio Deus. E mesmo assim, eles tomaram a decisão, não, queremos viver sem você. Basta para nós a existência conosco mesmo. Cada um deles disse, eu estou suficiente para mim mesmo, talvez como os outros, né? Sim. Mas estar contigo não me interessa mais dessa maneira como você está propondo. E a partir deste momento ocorreu exatamente esse rompimento que tantas vezes até discutem, é possível o diabo se converter ou não? Não é possível não, pelo próprio fato que ele já estava com Deus naquela realidade na qual ele conhecia Deus profundamente. Então o não dele é um não definitivo. Também é profundo, né? Exatamente. Ele não deu esse passo por não saber alguma coisa, não conhecer alguma coisa. Né? Ele deu esse passo porque quis, porque achava que ele, na sua perfeição, já era suficiente ele para ele mesmo. E assim que nós podemos também, neste mundo, errar, achando que, além de Deus, existe também uma coisa boa para dizer que eu prefiro isso do que aquilo que Deus me propõe. Mas a gente sabe que um dia a nossa vida vai acabar, né? E Sim. aí, ou seja, e como é que vai ser, né? No dia 2 agora nós celebramos o dia dos fiéis defuntos, né? Sim, sim. É o dia em que a igreja tira para rezar pelas almas que estão no purgatório, mas é importante que a gente pense que não é só no dia 2, né? Em toda a Santa Missa nós rezamos pelas almas do purgatório. Sim, né? sim. Na verdade é um dia para dar esse destaque especial aos irmãos falecidos, como também de repente para lembrar para alguns que têm que rezar pelos falecidos, mas nós entendemos que temos que lembrar deles todos os dias. Porque no final das contas, ninguém morre, se fosse assim, no dia 1º de novembro, todo mundo morre daquele ano, né? É o dia de morrer, então todo mundo vai morrer dia 1º, então no dia 2, agora todo mundo vai rezar por aqueles que ontem morreram, não é assim? Não. Nós temos essa chance de deixar este mundo em qualquer momento, 365 dias por ano, né? Tem essa chance, tem essa possibilidade, né? E por isso também, quando alguém deixa este mundo, ele conta que os parentes, amigos, conhecidos ajudem a ele com a sua oração, né? Isso. Até porque assim, o que a gente pode fazer para a nossa salvação, nós podemos fazer por nós mesmos, enquanto vivos, né? Depois de mortos, depois que a gente morre, nada mais nós vamos poder fazer pela nossa salvação.
somente vamos poder contar com as orações, com as celebrações das missas, né? Sim, sim, então, sim. assim, qual é a importância da celebração exatamente quando a gente manda rezar uma missa por um familiar que morreu, por um amigo? Qual é o impacto que isso vai ter sobre essa alma que está lá no purgatório, né? E qual é a importância que a gente tem de celebrar missa no cemitério, no dia 2, em todos os cemitérios tem a realização da Santa Missa, né? Às vezes celebra também, por exemplo, um dia das mães, dia dos pais, também se faz uma missa no cemitério. Pelos pais falecidos, mães falecidas, sim. Sim, então, eu queria que você dissesse pra gente assim, qual é o efeito que isso causa para a própria alma, né, que está colocada nessa intenção, e essas outras almas que nós falamos aqui também, dessas pessoas que também não optaram, né, que às vezes a gente vê uma pessoa, a gente conhece uma pessoa que tem essa opção, que não optou por Deus, mas que quis viver por conta própria. Sim, devemos rezar por elas também? Sim, né? é claro. O que acontece, né, que tudo que nós falamos é aquilo que fé nos ensina, porém nós entendemos que a história de cada um é a história de cada um. E que próprio Jesus nos fala para que nós não julguemos a ninguém. Ou seja, por mais que perante nossos olhos a vida de alguém foi maravilhosa e que com certeza podemos dizer que ele foi para o céu, não é bem assim. Temos que rezar também por esta pessoa, porque nós não sabemos talvez tudo sobre a vida desta pessoa. Igualmente, o oposto também é verdadeiro. A mesma coisa. A tudo nos parece que essa pessoa deve ficar condenada porque fez tantas coisas erradas, vivia numa vida errada, escolheu viver longe de Deus. Não. Cabe a nós, e essa é a nossa obrigação, vamos dizer, pensando sobre o amor ao próximo, exatamente rezar na intenção de todas essas pessoas, né? Contando que Deus, na sua misericórdia, vai proceder conforme a justiça, conforme a escolha dessa pessoa, mas nós não sabemos, um dia vamos saber, hoje nós não sabemos exatamente qual vai ser o destino desta pessoa. Por isso, temos que não julgar, e sim rezar por cada pessoa que veio a falecer. Né? E quando a gente oferece a missa por essas almas, né, que já não são ainda não estão incluídas em todos os santos, né? Estão na caminhada, ainda estão no purgatório. Como se nós estamos realmente oferecendo o próprio Senhor Jesus, né? Jesus está sendo oferecido também pela purificação dessas almas. Isso mesmo. Seria isso quando a gente oferece uma missa? Aquilo que você falou do João também, agora de certa maneira você também, Marcos, né? Deus, na sua sabedoria, fez assim, né, que nós tivemos um período para buscar a nossa santidade aqui na Terra, como se fosse, eu posso me esforçar, lutar pela minha salvação, colaborando com aquilo tudo que Deus preparou para nós, que falamos no programa passado, né, tudo que ele precisava fazer, ele fez para facilitar a nossa salvação. Mas todas essas coisas foram preparadas, foram colocadas à nossa disposição até a morte. Este é o período da conquista da nossa salvação. Depois de terminar este período, quando passamos pela porta da morte, o período de lutar pela própria santificação já acabou. Agora começa um novo período, né, de purificação, né? Mas entendemos que naquele momento, como você falou, o João, né, que neste momento a pessoa já não está mais no período de conquistar a própria salvação. Ela está no momento da santificação, por isso ela conta com a nossa ajuda, porque ela neste momento já não pode fazer nada mais. O que poderia fazer acabou no dia da morte, depois já não pode fazer nada mais por si mesma, né? Por isso é tal grande importância das nossas orações, e aqui obviamente se destaca a Santa Missa como a celebração do sacrifício salvífico de Jesus, né? Ele se oferece ao Pai para que nós possamos realmente superar, ou que seja superado em nós, falando melhor,
tudo que o pecado original causou, e assim para que nós possamos chegar à vida eterna. Então, celebrando a Santa Missa na intenção dos falecidos, estamos como se fosse dando à disposição desta pessoa, neste momento da história dessa pessoa, o maior dom que próprio Deus entregou nas nossas mãos, como se fosse nós repassamos para ela. Por isso é tão importante, né? Como nós falamos, não só lembrar dos falecidos no dia 2, mas sempre. Não só a missa no cemitério, mas também exatamente. Quantas forem necessárias, né? A gente puder. Sim. E obviamente, como falamos no último programa, aproveitar cada dia da nossa vida para a nossa santificação, para realmente, para que tudo que Deus já realizou por nós possa trazer os frutos, o maior deles, ou o cúmulo de todos esses frutos, é vida eterna junto com o próprio Deus, que eu desejo para mim mesmo e para todos vocês. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.